Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, aprendizagem e gestão do conhecimento. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cíntia Araújo, estou aqui de novo com vocês para dar continuidade à jornada de conhecimento sobre a aprendizagem e gestão do conhecimento. A professora Cíntia Araújo usa óculos de grau de armação vermelha, vestido preto midi, brincos dourados pendentes e um colar comprido com pingente oval. No estúdio da Univesp, ela está em pé atrás de um móvel de apoio feito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita da docente, em um plano mais aberto. Os slides têm fundo vermelho, textos em letras brancas e uma imagem em marca d'água no canto inferior direito. Três pessoas estão em reunião, duas sentadas a uma mesa e a terceira em pé, com um tablet em mãos. Ao redor delas, há figuras relacionadas à aprendizagem e gestão do conhecimento, como uma lâmpada diante de um cérebro. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: importância da aprendizagem organizacional em tempos turbulentos. Dessa vez, nós vamos falar sobre a importância da aprendizagem organizacional em tempos turbulentos, certo? Bom, a gente sabe, né, acabamos de passar por uma pandemia, então sabemos o quanto que a turbulência do ambiente, ela vai impactar diretamente aí a saúde dos negócios, certo? E dentro desse contexto, a aprendizagem organizacional, ela é crucial, né, para que os negócios consigam se adaptar, né? E, inclusive, sobreviver dentro desse ambiente altamente dinâmico e imprevisível, certo? Por isso que a gestão do conhecimento, ela é muito importante em tempos caóticos, certo? Pois a partir do conhecimento que é gerado, acumulado e interpretado, as empresas conseguem aí se adaptar, né, a esse ambiente e conseguem, inclusive, trazer vantagem competitiva e um resultado aí sustentável, certo? No que tange a questão aí da continuidade de resultados positivos aí e da gestão da empresa. Bom, por isso que o conhecimento está muito associado à adaptação e à resiliência dos negócios, tá? Novo slide com o título Introdução e os tópicos citados pela docente. Aprendizagem organizacional é crucial em um ambiente empresarial dinâmico e imprevisível. Impulsionar gestão do conhecimento em tempos caóticos pode ajudar empresas a obterem vantagens competitivas e sustentáveis. Ademais, o uso estratégico do conhecimento aprimora a adaptabilidade e resiliência. Fonte Angeloni, 2008. Bom, e além disso, né, só de essa introdução já mostra aí quão importante é a aprendizagem organizacional, certo? Então, é importante que as empresas e organizações entendam aí que a aprendizagem, ela colabora para a competitividade duradoura, ajuda a se adaptar às mudanças, como eu falei aqui, e principalmente ajuda as empresas a entender, certo? Inclusive a detectar tendências do futuro, certo? E aí elas podem se preparar, correto? Slide Motivações para Aprendizagem, com as informações. Competitividade duradoura. Adaptação às constantes mudanças. Compreensão do negócio e do ambiente. Preparação para o futuro. Melhor desempenho das equipes. Fonte Angeloni, Mussi, 2008. Bom, e dentro desse ambiente organizacional, a gente sabe que pode ter duas abordagens aí da aprendizagem organizacional, certo? À medida que eu vou explicando aqui para vocês, vocês conseguirão identificar se a empresa que vocês trabalham, por exemplo, se ela tem a aprendizagem institucional ou organizacional. Eu vou explicar aqui. Em novo slide intitulado Aprendizagem Institucional, o conteúdo. Enfatiza o treinamento instrucional. Perspectiva informativa. Geralmente focado em metas específicas e sanções. Prioriza resultados imediatos. Riscos.
não impulsionar a criação, absorção e transformação do conhecimento. As palavras criação, absorção e transformação estão sublinhadas. Fonte: Mussi e Angeloni, 2008. Bom, a aprendizagem institucional, certo? A aprendizagem institucional, ela enfatiza o treinamento, que é aquilo que nós estamos habitualmente acostumados, né, em modelos convencionais e tradicionais, certo? É a questão aí de ter programas de treinamento, né, que vai estar informando em relação a um determinado processo, as normas, por exemplo, da empresa, certo? Esse tipo de abordagem da aprendizagem organizacional, ela é geralmente focada nas metas específicas ou talvez em sanções, né? Por exemplo, a empresa precisa se adaptar a uma nova legislação, certo? Então, ela provê ali o treinamento para os seus funcionários para que eles consigam se adaptar a essa nova legislação. O risco desse tipo de abordagem institucional é que a gente não tem aí um uso estratégico da informação, né? A gente não usa o conhecimento para criar, né, para absorver, né, para transformar o conhecimento organizacional, né? A gente não tem a mudança de modelos mentais, né, como expliquei em aulas passadas, né? A gente não tem uma mudança no comportamento, né, e na tomada de decisões. Em compensação, a aprendizagem organizacional, ela enfatiza exatamente isso que eu estou falando, né? A mudança de modelos individuais, a mudança de modelos coletivos organizacionais, certo? Por quê? Porque ela é uma abordagem aí mais flexível e adaptativa, correto? Porque ela está visando ali a cultura de aprendizado, então não é só se adaptar a uma nova legislação, mas é um aprendizado contínuo dentro da empresa. Ela preza o compartilhamento de informações. A gente sabe, né, ou talvez já tenha ouvido falar, né, de situações aí dentro de empresas onde as pessoas guardam o conhecimento, né, ou diferentes áreas, né, não trocam conhecimento umas com as outras por vários motivos, certo? E isso vai na contramão da aprendizagem organizacional, que ela foca nesse compartilhamento de informações entre as pessoas e entre as áreas, tá? Por quê? Porque ela visa ali a inovação, a criatividade, a melhoria de processos, tá? Slide: aprendizagem organizacional com os tópicos. Ineficácia da abordagem institucional em ambientes turbulentos. A abordagem precisa ser flexível e adaptativa. Aprendizagem organizacional visa promoção de cultura de aprendizado contínuo, oposta à cultura do medo e punição, compartilhamento de informações entre indivíduos e áreas, impulsionamento da criatividade e inovação, aumento da competitividade. Mussi e Angeloni, 2008. A gente só consegue melhorar processos, inovar, criar, se essa informação ela é compartilhada, se essa informação ela é de acesso a todos. Senão, né, não tem como as pessoas conseguirem utilizar aquela informação e dali fazer mudanças ou criar novos produtos, por exemplo. Em novo slide, o título Compreendendo a Inovação. Abaixo, foto de um grupo de 8 crianças vistas de cima. Elas estão sentadas e desenham em cadernos que estão sobre uma mesa de superfície branca com ilustrações diversas, como uma lâmpada, diagramas coloridos, gráficos, engrenagens, livros, computadores, lupa e peças de um quebra-cabeças. Fonte: FreePic. No slide seguinte, intitulado Compreendendo a Inovação, os itens. O termo inovação é abordado de diferentes formas. Processo que aplica uma nova ideia para a solução de um problema. Melhoria de algo existente. Novas ideias, produtos, práticas. Intenção de benefício econômico, pessoal, organizacional e social. Angeloni, 2008.
E dentro dessa ideia de criar, a gente tem aqui compreendendo a inovação, né? O que é inovação, né? A gente ouve falar tanto, né, de inovação, inovação. O que é isso, né? A inovação é um objeto de estudo, né? De muitos estudos, porque a gente sabe o quanto que ela é importante para melhorar produtos, para melhorar processos, certo? Então, a gente vê ela sendo abordada de diversas formas em diversas disciplinas, tá? E a inovação implica em utilizar uma nova ideia, certo? Para solucionar um problema ou para fazer algo diferente dentro de um contexto, tá? A inovação, ela está implícito na questão da inovação de que ela tem a intenção de trazer um benefício, seja ele econômico, pessoal, organizacional e social, né? A gente não inova para não melhorar algo, né? Para piorar. Não, a gente inova para melhorar, né? Alguma coisa, trazer algum tipo de benefício, tá? Bom, e se eu estou falando aí de inovar, né, é óbvio que eu estou falando de criatividade, né? Eu preciso ter a criatividade para conseguir trazer esse conhecimento que eu tenho para fazer algo novo, né? Ou algo diferente que vai trazer um benefício, certo? Por isso que inovação e criatividade, elas andam juntas, né? Dentro do contexto organizacional. É muito importante. Elas andam juntas, mas elas são distintas, tá? Enquanto a criatividade ela gera ideias diferentes, a inovação ela implica na implementação bem-sucedida. Eu posso ter uma grande ideia, tá? Uma ideia super criativa, mas se eu não implemento essa ideia, eu não consigo inovar, certo? Novo slide com a continuação. Envolve a criatividade. Criatividade é elemento essencial. Criatividade e inovação são distintos. Criatividade gera ideias inovadoras. Inovação é a implementação bem-sucedida dessas ideias. Angeloni, 2008. No slide seguinte, o título Compreendendo a Inovação e o tópico. Uma ideia só gera valor quando colocada em prática. À direita, foto de uma jovem sentada no chão com um tablet em mãos e as pernas cruzadas. Ela é branca, tem cabelos longos, ondulados e escuros, usa óculos de grau de armação preta, camiseta branca, jaqueta e calça jeans e chapéu bege. Ao fundo, uma parede marrom com um desenho que parte da cabeça da mulher. Uma lâmpada está acoplada a um foguete que é lançado e deixa um rastro de chamas e fumaça. Fonte FreePic. Então, na inovação, a ideia ela só gera valor quando é colocada em prática. Vocês percebam, né? Não adianta eu ter a ideia e não colocá-la em prática. Eu preciso colocá-la em prática. E a partir do momento que eu vou falando isso, espero que vocês compreendam quão importante é aí a gestão do conhecimento, como a gente tem aprendido aqui juntos, correto? Bom, um conceito importante para mostrar para vocês da criatividade é o da invenção, né? Abrindo aí um parênteses dentro aqui da aula. É importante que a gente entenda que invenção, ela é resultante da capacidade de criar do homem, né? Do ser humano. Então, eu consigo, a partir do meu intelecto, eu vou criar algo que não existe, né? Que pode ser algo técnico, algo industrial. Eu vou criar algo novo, certo? Geralmente, para solucionar um problema que eu tenho enfrentado, certo? Slide Compreendendo a Criatividade, com 5 tópicos. Invenção, resultante da capacidade de criação do homem. Criação intelectual de algo até então inexistente, de efeito técnico ou industrial. Solução nova para um problema técnico existente. Fonte Angeloni, 2008. Em compensação, a inovação não implica em criar algo novo. Eu posso melhorar algo que já existe, certo? Como? Eu vou implementar novas ideias, né, para colocar em prática naquilo que já está existente. Então, por exemplo, a partir do momento que eu tenho a invenção aí do smartphone, certo?
eu não tô, a gente quando vai tendo o iPhone 15, 16, sabe lá qual, né? Não tá mais se criando, inventando o smartphone, a gente está melhorando, a gente está inovando, sim, né? Mas ela vai acumulando, ela vai aprimorando aquela invenção que já foi, que já existe, que é diferente de quando a gente criou o celular, né? A gente tinha ali o telefone fixo, e aí foi criado o celular e depois foi inventado o touchscreen, que aí a gente chegou no telefone, no smartphone, né, que foi ali criado. Mas a partir da criação do smartphone, a gente só vai inovando, tá? Por isso que a inovação não implica em algo novo necessariamente. A gente pode aí mudar técnicas, a gente pode mudar modelos conceituais, né? Pode criar novos frameworks, certo? Ou pode melhorar produtos ali que já estão existentes, tá? Em novo slide, a continuação. Inovação não implica necessariamente na criação de algo novo. Implementar novas ideias e colocá-las em prática para uso extensivo. Envolve atividades técnicas, concepção, desenvolvimento, gestão. Resulta na comercialização de produtos novos ou melhorados. Angeloni, 2008. E dentro desse contexto, né, de inovação, certo? É importante aí que se a gente quer ter empresas que consigam inovar, certo? E que consigam se adaptar aos tempos contemporâneos, como nós estamos atualmente, é importante que a gente entenda como funciona a criatividade, né? O que envolve a criatividade, certo? Então, a criatividade é importante porque as empresas elas precisam mudar os seus paradigmas, até se elas querem se adaptar, lembram? Se elas querem se adaptar a tempos turbulentos, não tem como ela não saber criar e se adaptar, certo? E dentro da criatividade, a gente tem aí recursos, né? Importantes como conhecimento, certo? Isso é fundamental que a gente entenda, que a essa altura já sabemos que o conhecimento ele é a matéria-prima da inovação e da criatividade. O capital intelectual, que é o capital acumulado ali entre as pessoas que fazem parte de uma organização, e outros ativos, né? A gente pode aí gerar dentro da criatividade ativos como a marca, né? A gente vai associando a uma determinada marca um valor que vai ser benéfico, né? E vai ser atrativo para o meu cliente, tá? Novo slide com as informações. As organizações têm buscado sucesso através de novos paradigmas organizacionais. Estes novos paradigmas trazem uma nova abordagem da gestão. Recursos de geração de valor, conhecimento, capital intelectual, outros ativos intangíveis, exemplo, marca. Nesse contexto, criatividade e inovação são elementos-chave. Fonte Angeloni, 2008. Então, é importante, dentro desse contexto que eu falei da criatividade, dentro do contexto organizacional, que eu entenda aí as dimensões da criatividade, como eu estou mostrando aqui nesse slide. No slide seguinte, o título Dimensões da Criatividade e um diagrama circular azul dividido em 3 seções, 2 acima e 1 abaixo. À esquerda, a seção Infraestrutura, estrutura organizacional, diferenciação, formalização, centralização. À direita, pessoas, individual, coletiva, liderança participativa e inclusiva. Abaixo, tecnologia, tecnologia da informação e comunicação, TIC. Fonte Angeloni, 2008. Bom, a gente tem a dimensão da infraestrutura, certo? Que vai envolver o quê? A estrutura organizacional, a diferenciação, a formalização e a centralização. Eu vou explicar para vocês quais são essas 3 diferentes abordagens aí dentro da estrutura de uma organização. A gente tem a dimensão das pessoas, né? Que a gente vai ter o nível individual, o nível coletivo, certo? Que a gente já falou bastante sobre isso. A liderança participativa e inclusiva. E depois nós temos aqui a tecnologia, né? Não tem como a gente falar de criatividade, inovação e gestão do conhecimento nos tempos atuais sem a gente falar do componente tecnológico, certo? Da tecnologia da informação e da comunicação.
Na dimensão das pessoas, lembra que eu comentei aí da criatividade, falei da inovação, tenho falado sobre a aprendizagem individual e coletiva, então temos aqui, né? Slide Dimensão Pessoas, com o conteúdo. Criatividade individual e coletiva, grupal. Todas as pessoas têm potencial criativo. Este potencial é influenciado por fatores: capacidade de associação de ideias, originalidade, flexibilidade, fluência, motivação intrínseca e extrínseca, personalidade, autonomia, independência, persistência. Fonte: Angeloni, 2008. A criatividade no âmbito, no nível individual e no nível coletivo, grupal, certo? Todas as pessoas têm um potencial coletivo, embora muitas vezes pensemos que a criatividade é algo que é apenas que é restrito a um grupo seleto de pessoas. Não, todas as pessoas têm um potencial criativo, certo? E essa criatividade, ela é influenciada por diversos fatores, né? Então, por exemplo, a capacidade que a pessoa tem de associar ideias, a questão da originalidade, a capacidade que a pessoa tem de identificar pontos ali que sejam originais, a questão dessa pessoa conseguir se adaptar aos cenários onde ela vai se confrontando, a questão da fluência. Quando eu digo fluência, não é questão só de idioma, né? A questão o repertório de conhecimento, né? Por isso que é importante, né? Se queremos, né, fomentar a criatividade no ambiente organizacional, é importante que alimentemos essas pessoas com diferentes formas de aprendizado, com experiências distintas, porque isso vai ajudar, né, na questão da criatividade individual. A motivação intrínseca e extrínseca, né? Geralmente, né, muitas vezes nós falamos, né, no senso comum, informalmente, de que quando a gente está passando por alguma dificuldade, a gente tem a ideia, né? Enquanto está tudo muito confortável, né, a gente às vezes não cria muito. É o que a gente está falando de motivações, e às vezes essas motivações são externas, né, são extrínsecas, enquanto há motivações internas, né? A pessoa tem ali aquele intuito de criar esse novo produto, esse novo serviço, enfim, melhorar algo, ela tem essa motivação interna, né? E a questão da personalidade, né? Geralmente as pessoas mais autônomas, mais independentes, mais persistentes, elas são as pessoas ali que conseguem desenvolver melhor a criatividade. E se a gente for analisar, né, a história de vida de inventores, inventoras, né, de grandes empresários e empresárias, a gente vai ver esse componente aí da autonomia, da independência, da persistência, né? É interessante, inclusive, observar isso, né? Em novo slide, a continuação. Fatores da criatividade coletiva: coesão, longevidade, composição, estrutura, diferentes pontos de vista, liderança participativa e inclusiva. Angeloni, 2008. Fatores aí da criatividade coletiva, grupal, né? É importante a questão da coesão, né? Então, quando as pessoas conseguem chegar num consenso, fica mais fácil com que elas consigam criar juntas, né? Então, daí a importância de saber gerir conflitos dentro do ambiente organizacional. A questão da longevidade, né? Quanto mais tempo essas pessoas ficam juntas, mais tempo elas conseguem criar juntas. A composição, né? Como essas equipes são compostas, a estrutura da empresa, a questão de conseguir conciliar os diferentes pontos de vista. E importante aqui, né, a existência de uma liderança participativa e inclusiva. É óbvio que é importante que gestores sejam inclusivos e participativos. Imagina que eu tenho um gestor ou uma gestora que só ouve e considera a ideia dele ou dela. Como fica, né? A gente vai conseguir ter criação, criatividade, envolvimento das pessoas? Não, né? Então, por isso aí, o papel da liderança participativa e inclusiva. Slide Dimensão infraestrutura organizacional, com as informações. Elementos que impactam no processo criativo. Construção de ambiente propício à criação e inovação. Fatores da infraestrutura organizacional. Diferenciação, formalização, centralização. Angeloni, 2008. Na dimensão da infraestrutura organizacional,
É importante que a gente entenda que a estrutura da empresa, tanto física quanto a estrutura aqui de elementos intangíveis, ela é importante. Por exemplo, se a gente tem uma empresa que tem muitas divisões, certo? Físicas mesmo, né? Que impedem as pessoas de se comunicarem, né? E de falarem, a gente já está falando de uma infraestrutura que não colabora para a criatividade e para a aprendizagem organizacional, tá? Coletiva. Outros fatores aí que não são tangíveis, né, como a divisão física de um lugar, tem a ver com a diferenciação, formalização e centralização. Em novo slide, 2 tópicos relacionados à diferenciação. Divisão do trabalho em departamentos, áreas ou subsistemas. Segmentação excessiva prejudica processo criativo. Bom, o que é a diferenciação, né? É a divisão do trabalho em departamentos, áreas, né? Então, quando a gente tem, sabe, o organograma de uma empresa, né? Então, a gente tem ali os diferentes níveis hierárquicos, né? O presidente, a presidente, a gente tem os diretores, etc., até o nível operacional. Se a gente tem uma divisão excessiva de cargos de níveis hierárquicos e uma divisão excessiva de áreas, vai ficar mais difícil criar, porque imagina, né, como que é a transmissão de conhecimento numa empresa altamente hierarquizada. Olha que palavra difícil, né? Como que a gente vai fazer, né, a integração dessas áreas e dessas pessoas? Difícil, né? Slide com tópicos relacionados à formalização. Distribuição de papéis, definição de normas e regulamentos, excesso de regras e cargos inibe criatividade, excesso de padronização leva ao engessamento. Empresas burocráticas. Angeloni, 2008. A gente tem também o componente da formalização, né? Então, é a criação de normas, de processos, certo? De regras, regulamentos. Quando a gente tem um excesso de regras, isso está muito associado com a burocratização, né? Quando a gente tem um excesso de processos burocráticos, provavelmente a gente não vai ter criatividade. E a gente já viveu ou já presenciou, né, empresas com essa estrutura, né, altamente formalizadas. Isso realmente vai dificultar o processo criativo. Novo slide com os tópicos referentes à centralização. Distribuição do poder e da autoridade dentro de uma empresa. Centralização concentra atividades e decisões em um único ponto. Descentralização distribui poder e autoridade por diferentes níveis. Angeloni, 2008. No slide seguinte, tópicos referentes à alta centralização. Restringe canais de comunicação. Reduz fluxo de informações. Reduz velocidade na tomada de decisões. Limita a implementação de novas ideias. Angeloni, 2008. E, por fim, a gente tem a centralização, que é a distribuição do poder, né, e da autoridade entre as pessoas de uma empresa, certo? Quando eu tenho uma alta centralização, eu vou ter uma restrição da transmissão de conhecimento. Imagina que para tomar qualquer decisão tem que vir no chefe primeiro, imagina, né? Então, vai ser difícil a comunicação, eu vou reduzir o fluxo, né, dessas informações e a velocidade na tomada de decisões vai acabar diminuindo, né? Vai ficar bem lento. Em contraponto, a descentralização vai trazer aí maior envolvimento, porque as pessoas, quando elas têm mais autonomia, né, elas tendem a se responsabilizar mais pelos resultados, porque elas sabem que elas são, como ela pode tomar decisão, ela tem que se responsabilizar pelos resultados dessa decisão, certo? Isso ajuda aí para a questão da criatividade, para a adaptabilidade dessa empresa, tá? No slide seguinte, a professora apresenta tópicos relacionados à descentralização. Promove envolvimento e participação, estimula responsabilização, maior autonomia, contribui para ambientes mais dinâmicos e colaborativos, sendo assim mais propício à inovação. Fonte Angeloni, 2008. A seguir, ela passa rapidamente pelo próximo slide com informações relacionadas à cultura organizacional. Tem papel fundamental na promoção da criatividade.
Cultura propícia valoriza e estimula iniciativa, experimentação, aprendizagem contínua, coragem para assumir riscos. Angeloni, 2008. E sempre lembrando, né, que a questão da centralização e da descentralização, ela está altamente relacionada com a cultura organizacional, que nós podemos ter culturas organizacionais mais propícias ou menos propícias à inovação e à criatividade, tá? Novo slide com o título Dimensão Tecnologia e as Informações. Tecnologias da Informação e Comunicação, TIC, tem papel crucial. Ferramentas e plataformas para colaboração. Aplicativos de produtividade e colaboração baseados na nuvem. Google Workspace e Microsoft 365. Fonte Angeloni, 2008. A gente vai falar disso quando falar de barreiras, né, à gestão do conhecimento. E, por fim, nós temos a dimensão tecnológica, né, que é aí a utilização da tecnologia da informação e da comunicação para fazer a gestão do conhecimento, certo? Para trazer a questão da colaboração entre os membros da organização, tá? Com o uso do Google Workspace ou Microsoft 365, né? Que a gente tem utilizado muito aí dentro das empresas. Slide com as considerações finais. Em tempos turbulentos, a criatividade e a inovação são elementos essenciais. Inovação é essencial para o sucesso organizacional e social. Criar ambiente propício à criatividade e inovação. É fundamental a gestão estratégica do conhecimento. Transformar conhecimento em novas ideias e ideias em soluções tangíveis e benéficas. Angeloni, 2008. Por fim, em tempos turbulentos, é importante entender o papel da criatividade e da inovação. Para quê? Não somente para o sucesso da organização, mas também para a sua sobrevivência, tá? E dentro desse contexto, é fundamental a gestão estratégica do conhecimento acumulado, correto? Porque só com a gestão do conhecimento a gente consegue transformá-lo em novas ideias e, por consequência, em novas soluções, novos produtos, melhores processos, melhores práticas de trabalho. Slide com as referências. Angeloni, Maria T. Organizações do Conhecimento, Infraestrutura, Pessoas e Tecnologia, segunda edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2008. Disponível em integrada.minhabiblioteca.com.br. Aqui tem o material que foi utilizado para a elaboração dessa aula, lembrando sempre da importância de vocês acessarem o material que está disponível na nossa biblioteca virtual, ok? Leiam o material, porque só assim vocês vão conseguir realmente, né, entender melhor e aplicar o conhecimento no dia a dia de vocês, tá bom? E espero vocês na próxima aula, ok? Até mais e tchau, tchau! Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flix. Roteiro, Yara Forastieri. Revisão, Cláudia Guarnieri. Consultoria, Lara Souto. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Valéria Grilo. universptv.com.br